Galera, é o seguinte, eu tenho uma história triste pra hoje. Parece que dessa vez o PC falhou em superar o PS5. Imagino que seja quase que de comum acordo que Ratchet Clank Rift Apart é o jogo mais bonito do PlayStation 5, certo? O título ainda costuma ser subestimado pela sua estética mais animada, porém, pra quem gosta da parte técnica dos games, sabe que ele é um show à parte nesse sentido e um dos poucos jogos atualmente que conseguiu usar de maneira decente a capacidade do console de nova geração da Sony, mesmo que ele tenha sido lançado há anos atrás. Mas o que aconteceria se você tentasse rodar um jogo desse calibre em um computador mais modesto, que não necessariamente tem a mesma capacidade de um PS5? Bom, agora a gente consegue fazer isso porque Ratchet Clank é mais um dos títulos da Sony que chegou aos PCs. Só que pela sua maioridade técnica, por ter sido lançado com foco técnico na geração mais recente, ele também ajuda a gente a entender em que patamar de especificações de computador nós estamos no momento e que hardware vai ser necessário daqui para frente na hora de montar um PC. Além disso, ele também nos dá uma clara visão de que ele não rodaria em um PS4, nem de longe. E é importante mencionar isso porque essa foi uma discussão que cercou o jogo durante seu período de lançamento. Nós sabemos da superioridade dos PCs e do quanto de investimento você pode fazer para deixá-lo mais poderoso que um console. No entanto, isso não é tudo, e junto de alguns problemas do jogo, temos provas concretas disso que eu preciso mostrar para vocês. Mas claro, para você não perder o costume de ajudar o canal fazendo a boa ação do dia, te peço por favor, clica no gostei e se inscreve para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas, certo? Quando eu comecei a estudar Ratchet Clank Rift Apart, eu comecei usando o meu próprio computador como modelo, e depois vi outros resultados de PCs mais fortes que nós vamos usar por aqui também para poder complementar o nosso estudo. Meu PC é um PC modesto, mas que supria todas as necessidades que eu tinha visto até agora. Ele tem uma RTX 2060, um processador Core i5 9400F e 16 GB de memória RAM. Uma configuração simples e objetiva, mas o início da jogatina já deu sinais de que esse não era um jogo para ser rodado em um PlayStation 4, por exemplo. Basicamente o jogo flui bem na jogatina. Aqui eu estou executando ele em 1080p com Ray Tracing ativado, DLSS para poder melhorar a performance da gameplay e com 90% das configurações ativas e no máximo. A performance raramente caía para baixo dos 30 FPS e diversas vezes alcançou até os 60 quadros. E considerando que esse é um dos jogos mais bonitos da nova geração, rodando com Ray Tracing e com configurações no máximo, achei que foi mais do que satisfatório para minha especificação de PC. Os problemas começam, no entanto, na transição dos cenários. Ratchet Clank faz muito, sabe? E como já dissemos uma vez, um HD de PS4 não daria conta desse recurso. Falando do meu HD especificamente primeiro, a transição até ocorre, mas demora uma eternidade. Nas cenas em que a troca é imediata, o problema também é tão presente quanto. E se você coloca o exato mesmo HD do PS4 para poder rodar o game, ele fica injogável. Tô dizendo isso tudo para poder contar para vocês que nessa história, Ratchet Clank, apesar de rodar com uma certa facilidade em uma vasta variedade de PCs, ainda assim é um vilão dos PCs mais fracos. E mesmo em PCs mais fortes, muitos resultados são melhores no PS5 do que são por aqui, o que é muito estranho. Ele é a perfeita demonstração de que otimização sem polimento ou polimento sem otimização não adianta de muita coisa. Os dois precisam estar atuando juntos, eles são fases do processo de desenvolvimento. O jogo mostra uma enorme quantidade de configurações, o que indica que você pode configurar a seu gosto e de acordo com o que o seu PC aguenta, o que é muito bom, e tirando a questão do SSD, também não precisa de muito para poder rodá-lo e ainda assim fazer com que seus visuais continuem bonitos. Mas por outro lado, ele peca no polimento desses mesmos visuais, mostrando que apesar de ter elementos que superam o PS5, muitos outros não o fazem, quando deveriam. E um em específico, para poder trazer essa superação, requer um PC bem fora da curva. Mas a gente vai chegar lá. Agora, eu quero contar para vocês que elementos são esses que não superam a versão de PS5. O port de Ratchet Clank Rift Apart que fez o PC não superar o PS5 foi desenvolvido pela Nixxes, e essa é uma boa empresa, ela tem bastante experiência com ports em PCs, por isso é tão estranho encontrar resultados assim por aqui. E para poder introduzir a gente nesses resultados, não tem como não falar do Ray Tracing. Ray Tracing é uma técnica transformadora nesse jogo, e no PC, ao contrário da versão de PlayStation 5, consideraram um recurso até para iluminação, algo extremamente positivo. Em alguns objetos vamos encontrar uma iluminação indireta
nota superior apenas porque o Ray Tracing foi aplicado nisso. Em outros trechos, as sombras têm muito mais escala de suavização do que no console da Sony, também graças à aplicação do recurso. Já nos reflexos, como vocês bem podem ver ao fundo, existe uma transformação quando eles estão aplicados. A estrutura da superfície é completamente modificada quando o Ray Tracing deixa de atuar para poder dar lugar aos reflexos por espaçamento de tela, por exemplo. Só que o curioso é que o PS5 leva vantagem nessa parte em específico. Vamos lá. Para começar, o Ray Tracing tem uma certa dificuldade na hora de renderizar certos elementos, e na versão de PC isso é acentuado. Reparem na vegetação, nem sempre ela é bem aplicada no reflexo em si. Numa comparativa com o PS5, olhando agora para o reflexo do olho desse personagem, algo que eu acho incrível, diga-se de passagem, o olho de um personagem ter reflexo por Ray Tracing, mas enfim, continuando, a gente vê que a vegetação da árvore com uma textura com transparência tem uma representação superior no reflexo do PC, mas todo o resto da geometria que indica uma vegetação é simplificada a blocos. E a iluminação nesse mesmo reflexo parece não ter sido trazida corretamente também aqui nessa versão. Ao contrário, a versão de PlayStation 5 traz melhores vegetações, embora não traga a mesma qualidade na árvore, e a iluminação foi aplicada corretamente. O que é interessante, porque de início, as sombras por Ray Tracing desse tipo de elemento também não se apresentavam corretamente e apresentavam o sombreamento deles como se fosse uma grande geometria, e não como se fosse uma vegetação em si. Mas depois de um patch, corrigiram isso. O que não corrigiram foi a vegetação no reflexo mesmo, pelo menos não até o momento em que eu tô fazendo esse vídeo. Parece que o Ray Tracing teve uma certa dificuldade em ser aplicado em texturas com transparência, seja para poder trazer o reflexo ou seja para poder dar sombreamento. A sensação é que em diversos momentos faltou polir aquela área, porque aqui, acreditem, nessa versão do PS5, o que está sendo considerado nem é o modo fidelidade, que é o que se foca na qualidade dos visuais, é o modo performance com Ray Tracing, que não mostra o recurso em toda a sua glória. E dá pra deixar as coisas mais graves, ok? Eu não disse que esse jogo era inimigo dos PCs mais fracos à toa. Quando você tá jogando a versão de PS5, os reflexos por Ray Tracing não se exibem na resolução nativa do jogo. Existe um trâmite que reduz a qualidade deles nesse sentido. Vamos tratar disso mais a fundo no vídeo dedicado a esse jogo no PlayStation 5. O fato é que aqui, esses reflexos até conseguem ter uma maior nitidez e superar a versão do console da Sony no que diz respeito à nitidez, porque eles podem se executar na resolução nativa deles. Só que para isso, o grande salvador de performance precisa ser desligado. Vou explicar. Mesmo com o Ray Tracing na configuração mais alta, se você tiver com seu DLSS aplicado, o jogo vai apresentar reflexos numa resolução consideravelmente baixa e com muitos ruídos e granulados, indicando que a imagem está sendo reconstruída. E isso porque estamos falando da melhor aplicação de uma técnica de reconstrução do jogo nesse porte, ok? O FSR 2.1 e a solução da Insonic de reconstrução de imagem, que também estão presentes por aqui, não conseguem ser superiores nem de longe. Então, o DLSS apresentar essa forma de imagem, ainda assim, é a melhor forma que você vai encontrar com uma técnica para poder ganhar mais performance. O DLSS até vai te dar uma quantidade considerável de taxa de quadros por segundo, ainda mais se considerarmos tudo que você consegue aplicar aqui em nível de recursos gráficos. Mas, de uma forma geral, quanto menor for a resolução que você quer ou consegue aplicar, mais deteriorado o elemento visual vai aparecer na sua tela. Explicando melhor, imagine que a qualidade dos reflexos vai estar sempre abaixo da qualidade da imagem do mundo físico do jogo. Então, se você está rodando em 1080p o mundo físico com DLSS, pode ter certeza de que o reflexo vai estar numa qualidade ainda menor. Isso em específico poderia indicar apenas que se você quer mais qualidade no jogo, tenha um PC à altura, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Afinal de contas, já tivemos melhores execuções do DLSS em que esse tipo de problema não acontecia, e a geometria mal aplicada no reflexo por aqui só reforça que, apesar de ser um jogo bem otimizado para PC, é um game que ainda precisa de bastante polimento. Ou seja, a culpa do PC ter falhado em superar o PS5 por aqui não é dele, mas sim da falta de polimento. Até porque, mesmo usando a resolução nativa nos reflexos, os elementos dos reflexos em si não vão estar tão bons quanto deveriam, apenas a nitidez, e você ainda vai ter gasto uma fortuna num PC para poder ter isso. Obviamente não estamos lidando com o mesmo caso que foi visto no port de The Last of Us para computadores, mas parece que tem algo estranho acontecendo com os portes dos jogos da Sony para a plataforma, e sinceramente, às vezes minha mente conspiradora começa a achar que pode ser marketing. Por que o jogo rodaria melhor no
PS5 e não num PC. Não é falta de tempo para polir ou otimizar, porque de uma forma ou de outra, a janela de lançamento desses jogos já passou há muito tempo. E também não é falta de capacidade técnica, porque PC tem diversas variantes justamente por isso. Mesmo que exista uma dificuldade por conta das diversas configurações possibilitadas, não existe um limite em que o jogo precise se enquadrar como acontece em consoles. O limite do PC é infinito. Então seria essa uma forma da Sony dizer: é melhor você comprar um PS5 para jogar isso do que jogar no PC? Bem, estranho ou não, os problemas continuam. Deixa aí no campo dos comentários o que vocês pensam sobre. Algumas texturas têm dificuldade em serem carregadas. Numa comparativa, encontramos diversos objetos, personagens ou partes dos cenários que não terminaram de carregar seus detalhes devidamente. O mesmo não acontece no PS5. Mas agora olhem bem para esse cenário com as sombras sendo renderizadas por Ray Tracing. O fato do jogo receber a aplicação do recurso com Ray Tracing faz com que na comparação, naturalmente ele seja distinto da versão de PS5 que não recebeu sombras sendo geradas por Ray Tracing. E isso é um fato. Mas é bem interessante pensar que as superfícies precisam ser adaptadas ao tipo de sistema de iluminação que o jogo utiliza adequadamente também. Digamos que, se a superfície for trabalhada para receber o Ray Tracing, ela vai ter um aspecto, e o trabalho que ela recebeu foi um. E quando ela for trabalhada para receber a iluminação tradicional, como um sistema de iluminação global pré-calculada ou sombreamento por mapa de sombras, em que as sombras ficam armazenadas, o trabalho vai ser completamente diferente e ela vai ter um outro aspecto. Nesse trecho, por exemplo, a diferença da qualidade da textura dando vantagem para a versão de PS5 parece estar muito associada a isso. O jogo original não foi trabalhado para receber a iluminação com Ray Tracing, fazendo com que nesse port para PC, por conta da nova aplicação, provavelmente tiveram que mexer nessas texturas. Então, isso pode ter atrapalhado a forma como a textura se apresentou com o recurso nessa parte especificamente, provando talvez a falta de polimento ali. É como se tivessem esquecido de mexer nessa parte, sabe? Para poder receber as sombras por Ray Tracing. De todas as formas, o nosso pingo no i é que mesmo com um SSD de alta performance, com muito mais processador e memória que o PS5 poderia ter, as transições são mais rápidas no lado da Sony. Às vezes, a diferença é de milésimos, mas tá lá. Isso incomoda? Não, mas deixei esse elemento por último para poder atestar que o jogo teve polimento no console, mas não teve na versão de PC. Não faz sentido algum um PC muito mais poderoso que a plataforma da Sony ter uma apresentação visual inferior a ela e transições que não são tão eficientes quanto lá. Mas deixa aí no campo dos comentários, o que você acredita que está acontecendo com os portes de PC dos jogos da Sony? Porque a qualidade caiu tanto se compararmos com um God of War, por exemplo. Eu quero saber um pouco da sua opinião, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.